Supremo Tribunal Federal definiu a tese do julgamento que considerou inviável a chamada desaposentação. Na abertura da sessão desta quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram a tese sobre o julgamento da desaposentação. No âmbito do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por hora, previsão legal do direito a, entre subaspas, desaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213/91. Conforme entendimento dos ministros, questões relacionadas à desaposentação, em que os valores foram recalculados, poderão ser definidas a partir de recursos que chegarem ao Supremo. A partir da publicação do acórdão, o INSS, que é o vencedor nessa demanda, não vai tomar nenhuma atitude antes do conhecimento amplo do acórdão. E a partir do que viesse, portanto, no acórdão, é que eles teriam, se fosse o caso, os recursos cabíveis, por exemplo, embargos, para saber em que eles acham que a omissão, se houvesse, e talvez fosse o espaço, o foro apropriado e a via processual apropriada para questionamento, até porque nós não teríamos agora como vislumbrar todas as situações que um ou outro acha que pode ser. Ontem, por 7-4, o plenário acompanhou o entendimento do ministro Dias Toffoli. Como não há previsão legal, a desaposentação é inviável. O aposentado que continuar no mercado de trabalho e contribuir para o regime geral da Previdência Social não terá novo cálculo de benefício. O admitir a desaposentação significa, na verdade, admitir uma aposentadoria em duas etapas, sendo que entre uma e outra perceber-se-iam proventos reduzidos. Seria, ao fim e ao cabo, a Previdência Social financiando a própria majoração dos proventos, com evidente dano ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime da Previdência Social. Para falar mais sobre a sessão plenária desta quinta-feira, está comigo a consultora jurídica Gisele Reis. Ô Gisele, boa noite. Boa noite, William. Obrigado por estar aqui com a gente. Muita gente interessada em saber o que na prática vai acontecer com essa decisão do Supremo. Você pode explicar para a gente? Posso. Na verdade, essa decisão da Suprema Corte, ela acaba aí liberando em torno de 180 mil processos e, sem dúvida, esse tema é um tema que atinge a sociedade, em especial a parcela mais idosa da nossa sociedade. E por qual razão? Porque o que se buscava, na verdade, pelo Instituto da Desaposentação era a possibilidade por aqueles aposentados que acabavam continuando, né, mesmo depois da aposentadoria, eles continuavam trabalhando e, portanto, contribuindo para o regime geral de previdência social, eles buscavam um recálculo dessa contribuição. O Supremo entendeu que, por não haver regulamentação, ou seja, não há legislação que trate especificamente dessa situação da desaposentação e que, por esta razão, então, esse instituto ele é inviável. Só seria possível falar em desaposentação a partir do momento em que existisse uma lei que estabelecesse os critérios específicos para alterar o recálculo do benefício. A Constituição Federal, ela, na verdade, não veda explicitamente esse instituto. Nós não temos, então, uma legislação que trate basicamente dele. Então, por esta razão, o Supremo entendeu que, por hora, o Instituto ele é completamente inviável, exatamente por não haver uma regulamentação da matéria. Então, na prática, o que a gente pode afirmar? Que aqueles aposentados que acabam contribuindo para o regime geral de previdência social, e eles acabam contribuindo porque a legislação o considera como segurado obrigatório, naqueles casos em que ele permanece trabalhando ou ele volta ao mercado de trabalho, ele não terá direito ao recálculo do benefício. Agora, um ponto, William, que ficou também bem esclarecido pela ministra Carmen Lúcia, ali ao final da sessão quando ela foi proferir o resultado sobre a definição da tese nesse caso, é que o Supremo Tribunal Federal pode vir a reanalisar essas questões relacionadas sobre os efeitos da decisão, numa eventual interposição de recurso, de embargo de declaração, e aí definir como é que fica a situação daquelas pessoas que já tiveram a desaposentação deferida pela Justiça. Então, essas situações podem vir a ser decididas pela Suprema Corte num eventual recurso que certamente será submetido à apreciação do plenário. Gisele, o Supremo também julgou constitucional, portanto, aceita a lei que muda
as regras para a arrecadação de direitos autorais, não é? É verdade. Essa lei, a Lei 12.853, ela é de 2013 e ela é considerada um marco regulatório sobre essa questão dos direitos autorais, até porque ela altera a Lei de Direitos Autorais. Então, ela foi bastante questionada. Esse tema, inclusive, ele foi objeto de uma audiência pública aqui no Supremo Tribunal Federal e isso aconteceu em 2014. Então, essa audiência foi fundamental, inclusive, para que os ministros pudessem então proferir os seus votos. O que acabou aí, na verdade, prevalecendo aqui no julgamento do plenário? Foi um julgamento, inclusive, em conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade e o que prevaleceu foi a constitucionalidade dessas alterações legislativas, porque os ministros entenderam, a maioria dos ministros, que essas alterações elas trouxeram transparência para a gestão coletiva dos direitos autorais e que não havia ofensa aos princípios da propriedade privada, da livre iniciativa. Então, por essa razão, acabou se entendendo que essa legislação ela é constitucional. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho de outra decisão da Casa, de que entende que o administrador público tem o dever de cortar pontos de grevista. Normalmente, em final de greve, além dos direitos pelos quais as pessoas estão ali defendendo, brigando, reivindicando, sempre entra essa discussão se vai ou não cortar o ponto dos grevistas, né? Agora, entende que é dever do administrador, né? Como está atualmente a regulamentação desse direito do servidor? Então, William, o que acontece nesse caso? É porque o direito de greve ele está previsto na Constituição Federal, é um direito assegurado. No entanto, na nossa legislação, só existe uma lei que regulamenta a greve para o setor privado. Então, a legislação ela é omissa em relação à regulamentação do direito de greve para o servidor público. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, anos atrás, chegou a decidir alguns mandados de injunção questionando exatamente essa omissão legislativa. Como é que acontece no que diz respeito à regulamentação do direito de greve assegurado pela Constituição em relação ao servidor público, já que não existe lei? O Supremo decidiu que aplicam-se os dispositivos, aquelas regras que estão previstas na lei que regulamenta a greve no setor privado. E dentro dessa regulamentação está prevista a questão do corte do ponto do grevista. Então, aqui no Supremo Tribunal Federal, este recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, discutia exatamente a legalidade do corte do direito do ponto daqueles que acabavam aderindo ao movimento paredista. Por maioria, o Supremo entendeu que é dever do administrador, ou seja, o corte ele deve acontecer de forma obrigatória pelo administrador público e essa foi uma decisão tomada por maioria num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Inclusive, na sessão de hoje ficou também definida a tese no que diz respeito a essa questão do direito da administração pública de cortar o ponto, possibilitando também, se for o caso, a questão da compensação, né? Pode ser que numa situação específica o administrador opte, ao invés de cortar os pontos, num acordo, né, com os servidores públicos, no sentido de que eles acabem trabalhando um pouco mais para poder compensar aqueles dias que deixaram de ser trabalhados em razão da greve que foi instaurada. Mas, Gisele, essa situação deve ser observada em 100% dos casos? Não, William. Na verdade, os ministros, inclusive, chegaram a mencionar situações excepcionais poderiam fazer com que esse corte não fosse automático. E eu poderia exemplificar com base naquilo que foi mencionado pelos ministros na sessão plenária. Situações de abuso do poder público, de ilicitude do poder público, de situações em que houvesse atraso no pagamento, isso também seriam hipóteses em que esse corte não seria admitido, porque seriam casos em que o poder público estaria, na verdade, adotando uma conduta recriminável. Então, nesses casos de abusos do poder público, de condutas ilícitas e recrimináveis do poder público, esse corte seria indevido. Gisele, obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na TV Justiça. Eu que agradeço.